Onde está Deus no meio de todo esse sofrimento? Esta questão tem sido levantada por muitos céticos, agnósticos e até mesmo crentes nos dias de hoje. No entanto, esta não é uma questão nova. Também foi levantada por muitos escolares e filósofos, em muitas outras ocasiões de extremo sofrimento na história humana. Existem dois tipos de males na vida: males morais, que são infligidos por humanos, e males naturais, que ocorrem a partir de causas naturais. O primeiro, mal moral, sempre pesa mais sobre nós, e é sempre mais difícil de suportar. Nunca é tão fácil aceitar o fato de que alguém que tem o poder de escolha entre o bem e o mal, escolheu o mal, e portanto, infligiu sofrimento na vida de outra pessoa. É difícil conciliar todos os horrores, crueldades, genocídios, torturas físicas e mentais, causadas pelo terrível regime daqueles que adotaram a filosofia e ideologia de Karl Marx, juntamente com a teoria de Charles Darwin, e justificando essa horrível ideologia na teoria que estamos em um campo de batalha de grupos, classe social e gênero. Somos somente carne e osso, e não temos alma. Não somos a imagem de Deus, e as nossas vidas são insignificantes. E assim, como na natureza, os animais mais fortes lutam e matam os mais fracos para a sobrevivência e ganho de poder. O grupo mais forte tem o direito de impor força brutal, derrotando seu oponente por um ato impiedoso e maligno. Não é fácil digerir tudo isso. Nós protestaríamos e protestamos, lutaríamos e lutamos. Parece que a malevolência é quase impossível de suportar. O ato maligno de outra pessoa, a traição, o ato planejado para destruir o ser a todo custo por causa do ressentimento, do ódio e da arrogância. Essa linha de pensamento nihilista, esse pecado, o primeiro pecado relatado na Bíblia, o protesto de Caim e a morte de Abel, esse protesto contra Deus e a sua criação. Isso não podemos suportar. A ironia é que aqueles que protestam contra Deus e a sua criação falam que não acreditam em Deus. Eles querem negar Deus e, por arrogância, eles caem na incoerência. O ateu tem um problema real quando ele quer ficar bravo com Deus, ou o julgamento moral de Deus sobre o ser. O famoso ateu Richard Dawkins foi perguntado em uma reunião em Washington, D.C., como alguém deveria responder a uma pessoa que acreditava em Deus. Zombe eles, ele respondeu. Ridicule-os. Bem, talvez se Dawkins praticasse o mesmo método na Arábia Saudita, ele descobriria que nem todas as crenças em Deus são semelhantes, e nem todos os imperativos são iguais. Em outra ocasião, em uma entrevista no jornal The Independent com Maya Oppenheim, dia 23 de maio de 2016, ele disse: "Sou a favor de ofender a religião das pessoas. Devem ser ofendidas em todas as oportunidades. Intolerância, preconceito, desrespeito, ódio, ofensa estão todos dentro do fruto da filosofia de Dawkins. Na forma de credo, sua filosofia é odiar, discriminar, julgar, zombar, castigar, eliminar. Faça o que for necessário para acabar com a crença em Deus." Ironicamente, ele condena a Deus por ser preconceituoso, cheio de ódio, egoísta, crítico e humilhante para aqueles que não concordam com ele. Ele zomba dos atributos de Deus, fazendo uma caricatura dele, mas justifica os mesmos atributos em si mesmo sem caricatura. A contradição em tudo isso é que ele não pode ficar bravo com o que ele não acredita. Portanto, não há onde ele se apoiar. Para o ateu, não há bem e mal. Em seu livro, Deus é um Delírio, Dawkins explica que estamos simplesmente dançando com o nosso DNA. É isso melhor que ele apresenta para explicar o mal no coração das pessoas? E se tais atrocidades causadas por ateus radicais no século XX tivessem acontecido com a sua família, será que ele ainda manteria sua opinião de que aqueles homens horríveis estavam apenas dançando com o DNA deles? Bom, como eu citei, podemos chegar em quaisquer leis morais se tirarmos Deus da cena, e justificar homicídios com lógica. Para o ateu, a vida é apenas uma combinação de átomos. A vida é um acidente. A vida é apenas a busca pelo poder, e não há um propósito final. Escritores como Richard Dawkins, Christopher Hitchens, Sam Harris e outros ateus escrevem livros de alto volume explicando como que a vida não tem significado, sugerindo que o que eles estão dizendo é significativo.
Nossas leis morais vêm do livro mais antigo e estudado do mundo, que afirma ser a palavra do próprio Deus, um mapa que nos guia, uma luz que clareia o caminho, a estrutura que construiu as nossas sociedades, a fundação dos Estados Unidos, Reino Unido, Europa e muitos outros países cristãos. Esses países se baseiam nestas leis morais. Não é um produto do homem, mas sim a palavra transcendente vinda do próprio Deus. Agora, a linha filosófica do pensamento neste assunto é esta: se acreditarmos que existe o mal, e para aqueles que não acreditam no mal, desafio o olhar para os horrores da Rússia soviética comunista e a morte de 66 milhões de russos, os horrores dos nazistas e a morte de 30 milhões de pessoas, o genocídio nas mãos de Mao Zedong, na China, outro ditador comunista, e a morte de 60 milhões do seu próprio povo. Bem, ok. Agora, se Jesus é Deus e ele nunca muda, como explicamos genocídios nas outras nações? A questão é muito ponderada filosoficamente primeiro. Como pode um Deus de amor e justiça permitir tal mal neste mundo? Bem, se você diz que existe tal coisa como mal, você assume que existe tal coisa como bem. Se você assumir que existe tal coisa como bem, você assume que há uma lei moral e uma base que diferencia entre o bem e o mal. Se você assumir que existe uma lei moral, você precisa assumir que há um que nos deu as leis morais. Se você tentar refutar Deus, você cai na incoerência. Se não há um que nos deu as leis morais, não há lei moral. Se não há lei moral, não há bem. Se não há bem, não há mal. A linha que divide o bem e o mal atravessa o coração de cada ser humano. Deus nos deu a liberdade de escolha, permitindo-nos decidir de que lado queremos estar. Se não houver desafios e dificuldades, e o poder de escolha, seríamos como os animais do campo. Se não estivéssemos limitados e não sentíssemos dor, seríamos como robôs. Você ama o seu filho por sua vulnerabilidade. Você o protege o suficiente para que ele também possa explorar e aprender. Às vezes, quando ele explora, ele se machuca, ele chora e ele sofre. Mas isso o torna o mais forte e mais sábio. E você então torna-se mais orgulhoso e o ama mais por isso e pelas descobertas dele. Fomos criados para um propósito final. Essa vida é uma transição para um lugar mais alto, onde não haverá sofrimento, nem dor, nem mal. Este é o verdadeiro teste para aqueles que escolherão o bem sobre o mal. Para aqueles que Deus, nos dando o poder de decisão, o livre-arbítrio, pode escolher dobrar os joelhos a Deus e dizer a Ele: seja feita a vossa vontade. Ou se recusar dobrar os joelhos a Deus. E no julgamento final, ouvir Deus dizer-lhes: agora, seja feita a vossa vontade. Esse é o mal moral. Mas e o mal natural? As catástrofes geológicas? Bem, agora temos a natureza e as suas causas naturais. A natureza é essa incrível mistura de ordem e caos. É a bela e a fera. É a selvageria e a gentileza. É a matéria e um padrão. É o jardim do Éden, dado a Adão para ser bem protegido e bem cuidado. É tanto o paraíso quanto a maldição. Nós, homens, somos os administradores. Nos é dada a obrigação moral de fazer ordem do caos, remover as ervas daninhas, regar o solo, proteger os animais do campo, suportando a obrigação moral e a responsabilidade, sabendo que o pai, como qualquer bom pai, nos dando essa herança, espera que os filhos cuidem bem dela. O ateu também tem um problema aqui. Em seu argumento de que a natureza está apenas fazendo o que ela faz, quando catástrofes naturais acontecem, não tem as respostas morais para este assunto. Ele não pode protestar contra a natureza e suas causas naturais. E por não acreditar em Deus, ele não pode colocar Deus neste paradigma. Ele cairia novamente na incoerência. Aqui está um problema para o ateu. Por que os leões, depois de matar a sua presa, não compartilham sua comida com as hienas? Por que um urso polar, antes da hibernação, comeria uma família inteira de focas? Bem, aqui está a resposta. Não há leis morais na selva. E os animais são filhos da mãe natureza. Portanto, tomados por puro instinto,
desconhecendo a sua existência, eles apenas agem pela estrutura dada a eles por Deus. Eles não têm o poder de decisão. Eles não resolvem problemas. Eles não pensam sobre o porquê e como os seres humanos estão destruindo o planeta. Isso, de novo, é uma questão moral. Se fôssemos apenas animais, se fôssemos apenas matéria, se estivéssemos aqui apenas para buscar o poder, por que nós, seres humanos, nos preocuparíamos com a natureza? Por que não agíamos como o urso polar que come todas as focas e também exploraríamos todos os nossos recursos naturais? Por que, diferente do leão que não compartilha com as hienas, nós, humanos, sentimos essa obrigação moral de compartilhar com os menos afortunados? Quando o tsunami aconteceu, quando a mãe natureza se comportou mal, o ateu protestou contra o Pai Deus, mas ele não podia protestar contra Deus. Então o ateu teve um quebra-cabeça muito difícil de resolver, porque os animais se deram muito melhor do que os seres humanos. Agora, supostamente eles deveriam ser inferiores a nós, mas eles fizeram bem melhor do que nós. Eles sabiam muito antes que as águas estavam chegando, e eles fugiram. Esta pergunta não pode ser feita pelo ateu. Não há nenhum trabalho de estrutura moral com o qual ele opera. Ele não tem base filosófica para perguntar. Porque, novamente, devemos lembrar que, de acordo com Dawkins, estamos apenas dançando com o nosso DNA. Agora, os hindus não estavam realmente perguntando o que aconteceu, porque isso era karma. Para o muçulmano, é Inshallah, a vontade de Deus. Então, o único que faz a pergunta e concebe é alguém que está na visão do mundo judaico-cristão. E se a pergunta é legítima, a visão da palavra judaica cristã tem que ser legitimada no processo, se é uma questão legítima. Caso contrário, não é uma questão legítima. Agora, se é uma pergunta legítima, então você tem que respondê-la em um paradigma. O paradigma da criação e do propósito de Deus. A violação da humanidade desse propósito. Os implicamentos dessa violação. Nossa quebra interna, quebra externa. Quebra em relação aos elementos e o poder que estão ao nosso redor. Deus nos avisou que isso aconteceria. Na verdade, ele até disse que no final dos tempos as catástrofes aumentariam, e os terremotos, as guerras, os rumores de guerras e as pragas. Ele é tão específico que ele menciona que nos últimos dias os elementos derreterão com um calor fervoroso. Isso parece uma descrição gráfica da energia nuclear, que quando você está escrevendo há 2000 anos atrás, teria parecido uma ficção científica para aqueles dias. Ele fala de uma nação com um exército de 200 milhões que montará uma grande guerra. Naquela época não havia nem 200 milhões de pessoas no mundo. Há vários números de paradigmas, mas o que acontece com um paradigma é que ele tem um ponto de ruptura. O paradigma é que Deus é o criador do propósito. Se você violar o propósito, você colhe as consequências ao seu redor. Relações quebradas com a humanidade, relações quebradas com a própria ordem mundial. É por isso que até o apóstolo Paulo fala sobre aquela criação que geme por restauração. Então, no paradigma que se encaixa desastres naturais, tragédias e atrocidades, a resposta é não ficar para trás e ver o que vai acontecer. O propósito é receber o amor de Cristo, para que o seu coração de homem possa ser amolecido, e também receber a esperança de alcançar a vida eterna no final de todas essas coisas. De novo, eu coloco a pergunta: onde está Deus no meio de todo esse sofrimento? Deus está onde você o deixou. Deus não é invasivo. Jesus disse: vinde a mim, ó filhos de meu Pai. Ele te convida. Ele não é invasivo. Ele disse: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele, e ele comigo. Você não precisa acreditar nas minhas palavras. Vá direto na fonte. Te desafio ler o livro de João sem preconceitos, e dobrar os joelhos e pedir para Jesus que se revele a ti.